É um prazer estar aqui fazendo a mediação dessa conversa, talvez desse debate entre esses três autores e pensadores aqui do Politicamente Incorreto. Meu nome é Joel Pinheiro da Fonseca e é um prazer ter aqui o Leandro Narlock, o Luiz Felipe Pondé e o Paulo Schmidt. Bom, o tema da nossa noite, da nossa conversa hoje é essa série de livros, esse fenômeno editorial que a gente vê no Brasil agora, né, que é o do Politicamente Incorreto, os guias politicamente incorretos. E o originador, o criador dessa história toda, está aqui sentado do meu lado, que é o Leandro. Leandro, você conta um pouco pra gente como é que surgiu a ideia, se você se baseou em algo que você já tinha visto, se você tinha ideia dos temas, se você tinha ideia da dimensão que isso ia ter. Oi, pessoal, boa noite. Prazer, muito legal ver o auditório quase lotado, né? Não sei que está lotado. Pois é, a gente está comemorando aí 1,5 milhão de livros, né, vendidos de guias politicamente incorretos. É uma honra mesmo. Eu até achava que isso ia ser possível. Eu desenhei o primeiro livro para ele virar um best-seller e tal, mas foi difícil, né? A ideia veio em 2004. Eu trabalhava numa revista de história da Super Interessante, uma revista não exatamente muito boa, Aventuras na História, e eu ficava procurando pautas, né, na Amazon. E você falou que eu sou criador da série, mas na verdade eu copiei da série que o Pondé já conhecia, né? Os Politically Incorrect Guides americanos, né? Eles têm vários lá também. E na hora que eu bati o olho no Guia Politicamente Incorreto dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, eu pensei, tem que fazer no Brasil, vai dar muito certo, tem muita coisa para falar. Isso foi em 2005, 2004, então eu fiquei até 2009 coletando material. E naquela época chegava muita coisa na minha mão, né? Teve aquela polêmica em 2007 sobre os livros didáticos de história, né? O Globo arrebentou para a história de um autor de livro didático que falava coisas absurdas, né? Por exemplo, tinha uma foto de uma criança passando fome numa fazenda coletiva da Etiópia e a legenda da foto era "Isso é capitalismo", no livro didático. E isso numa fazenda, num lugar que teve toda uma influência de Cuba e tal, né? Mas enfim, isso foi em 2007, daí eu consegui emplacar o livro nessa época que a história do Brasil estava na moda. Eu lembro que meus amigos chegavam a tirar sarro, assim, você está escrevendo um livro, né, Narlock? Aquele livro que você está aí 4 anos escrevendo. E assim que lançou, eu pensei que a Ilustrada ia fazer uma reportagem, não fez. Eu tinha saído meio brigado da Veja, a Veja também não deu matéria. E passou uns 2 meses, ninguém falou do livro. Eu pensei, bom, tudo bem, né? Vários amigos meus escrevem livro, vamos nessa, vamos tocar a vida. E quando eu vi, de repente, o Pedro Bial falou muito bem do livro e o Pondé soltou uma coluna também muito boa. Parece que o livro foi sendo descoberto, né? Acho que o best-seller tem muito essa característica de ser descoberto, né? Que as pessoas aos poucos vão contando uma para as outras e a bola de neve vai aumentando e todo mundo começa a ler porque os outros estão lendo e assim ele se alastrou e ficou 150 semanas na lista dos mais vendidos. Desde então aí acho que até as pessoas já cansaram um pouco da série. Eu costumo dizer que eu virei o Romero Brito da não ficção, tanta coisa, tantos guias, mas a minha impressão é que o assunto está cada vez, vocês acham que devem compartilhar isso comigo, o assunto está cada vez mais atual, né? A gente precisa, toda hora eu penso, será que não dá para escrever mais um guia politicamente incorreto? Será que não dá? Por exemplo, o que aconteceu comigo semana passada. Eu estava num karaokê da Praça Roosevelt com uns amigos, até alguns deles que estão aqui. Uma hora começou a tocar Ramones, a gente começou a dançar daquele jeito, se chutando, como era comum nos anos 90 e tal. Entre nós, sem esbarrar em ninguém, sem ser inconveniente com ninguém, só ali com bastante espaço e de forma bem leve e tal. Mas, de repente, um rapaz veio falar pra mim assim, você pode dançar de um jeito menos heteronormativo? Eu baixei a cabeça e pensei, ele não sabe com o que ele está falando. Os meus amigos tentaram conciliar, tentaram contemporizar e me tiraram dali na hora e começaram a conversar com a pessoa. Eu não pude conversar na hora, mas depois me aproximei e falei, olha, você é uma velhinha carola, que fica reparando como se os outros dançam conforme as suas ideias, conforme a sua ideologia.
Quer dizer, a gente está cheio de novas Carolas por aí, né? Pessoas que defendem, que vão criando narrativas, e se você contestar essa narrativa, você é um monstro, né? Se você ameaçar contestar essa narrativa. Então, o assunto tá cada vez cada vez mais importante. Eu acho que qualquer hora vai passar, qualquer hora o politicamente correto vai mudar para algum outro assunto, alguma outra perseguição cultural. Mas eu não vejo ainda quando isso vai acontecer. Legal, legal. Bom, você fala aqui desse um tema que está em evidência, né, o politicamente correto, ou politicamente incorreto. Acho que hoje em dia quase ninguém mais quer ser, né, o politicamente correto. O politicamente incorreto está muito mais em ascensão, digamos assim. Mas me fica uma dúvida também um pouco sobre qual o significado disso, né? O que está por trás desse conceito de politicamente incorreto e ao que ele se opõe. Eu queria ouvir um pouco do Pondé aqui, o nosso filósofo, uma conceitualização um pouco assim, o que a gente está falando ao discutir o politicamente incorreto e ao escrever guias politicamente incorretos. Bom, boa noite, eu agradeço a presença de vocês, a editora Leia, né, que causou isso tudo, o Narlock, os colegas Joel, Paulo. Eu e o Narlock já tivemos excelentes conversas que viraram colunas, né? Quem sabe essa do heteronormativo também vira, essa boa, né? Alina Roosevelt vai ser o nome da coluna. As Carolas da Roosevelt. Mas assim, veja, essa ideia, o politicamente correto é uma coisa que eu já havia tratado algumas vezes na minha coluna da Folha, e é um tema recorrente. Eu sentia que na vida acadêmica a coisa do politicamente correto, ele era uma coisa que funcionava. A universidade, a gente sabe, né? O Hegel dizia que a universidade é o lugar do espírito selvagem, e a gente sabe que na universidade às vezes você é atravessado por questões corporativas, grupos, lobbies e tal. E o politicamente correto, ele normalmente funciona como uma forma de censura, ele funciona como uma forma de difamação, né? E do ponto de vista da mídia, da imprensa, ele funciona como uma forma de medo, o politicamente correto, né? Eu, no meu livro, que é um livro que o subtítulo dele é Ensaios de Ironia, né? Eu começo o livro com um comentário sobre o filme do General Patton, o americano na Segunda Guerra, um fato ocorrido que ele então ele está visitando soldados feridos. Isso eu me refiro ao livro que é politicamente correto da filosofia. Ele está visitando soldados feridos em batalha e tem um soldado que está em estado de choque, né? E aí ele se aproxima do soldado e ele pergunta: mas o que você tem? E aí o soldado começa a chorar, diz que não aguentava, que estava com medo, que não sei o quê. E ele vira para o soldado e fala: mas se componha, você não pode ficar aqui chorando, fazendo essa cena. E ele até comenta, o Patton é um personagem que tinha uma concepção bastante aristocrática e antiga de moral, né? Aquela moral da honra, bem diferente da nossa moral atual, que o conceito de honra é praticamente esquecido. E o sujeito começa a chorar e tal, e aí ele dá um tapa na cara do sujeito e fala, chama um outro soldado e fala: tira esse cara daqui, porque esse cara aqui ele está desonrando esses homens que estão morrendo, quase morreram em campo de batalha, estão cegos, sem perna, né, essas coisas. E ele não pode ficar aqui no meio. Bom, essa é uma história, né, que custou bastante ao Patton, porque ele acabou sendo... o exército americano acabou fazendo com que ele pedisse desculpa pública para esse soldado, e isso, dizem as más línguas, que teria atrapalhado inclusive a ascensão dele ao comando geral das forças aliadas, que acabou sendo dada a Montgomery, inglês, né? E, de qualquer jeito, eu começo o livro com isso porque eu buscava identificar em algum momento, em algum instante, onde que havia começado uma tendência a você não poder dar nome aos bois.
Você não poder dizer que, tudo bem, o sujeito podia até estar tendo um ataque de nervos e de medo de ir para a guerra, coisa que muita gente tem. Algumas pessoas se controlam, outras quase morrem, enfrentam a situação, e ele simplesmente achava que ali não era um lugar para aquele cara, porque ali era um lugar de homens que foram até o fim, estavam morrendo, quase morrendo, perderam as pernas e tal, e portanto ali havia um reconhecimento da noção de heroísmo. Eu acho que o politicamente correto, eu explico inclusive isso no livro, ele está muito associado a uma preocupação de você aprender a lidar com a entrada de certos grupos sociais, o convívio público. Então, eu chego até a dizer no livro que a única coisa positiva que haveria no politicamente correto é a raiz de você aprender a ser educado. Em determinadas situações, você não falar determinadas coisas que podem, por exemplo, ofender uma pessoa, contar uma piada de mau gosto numa situação específica e tal. E que isso era muito mais da ordem dos hábitos, dos costumes, do que se transformar numa política pública, numa lei e tal. Então, a minha tese ao longo do livro é que o politicamente correto é uma forma de covardia, né? Uma forma de ódio à covardia, dizendo que, na realidade, é em prol da dignidade humana. Tanto que depois que eu passo por vários temas no livro, sempre com essa tese recorrente, né, de que tese que eu continuo acreditando até hoje, que o politicamente correto está a serviço da covardia, da ignorância, ele está a serviço de você não conseguir discutir temas que são mais difíceis, né? Hoje, se você for analisar a questão que passa a comunidade europeia, por exemplo, né? Aquela prática inviabilidade da manutenção da comunidade europeia do jeito que ela está. Então eu vou passando por temas como política, moral, costumes, religião, convívio com o outro, né? Eu critico muito essa ideia de que teorias do comando multiculturalismo, ela pensa que culturas são como molhos de comida numa praça de alimentação de um shopping, em que você pode ter um ensaio específico sobre isso, você pode ficar misturando. A metáfora, a ideia, a inspiração, na realidade, é do Theodore Dalrymple, psiquiatra inglês, que fala disso num outro contexto, não é igual, mas essa imagem de que você... o culto da tolerância é como se fosse muito fácil você tolerar os outros, e alimentado também pelaquela, tanto que faz parte do livro, aquela frase famosa do Edmund Burke, que é muito fácil amar a humanidade, o impossível é amar o semelhante, né? Então eu vou, com a parceria de alguns autores, inclusive gente como Freud, como Nietzsche, como a Ayn Rand, aquela filósofa russa americana, né? Essa discussão de que todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Então, eu acho que o politicamente correto, na realidade, é uma manifestação de uma cultura assim, bastante fraca, né? Mas que, no fundo, a intenção é montar um grupo de poder dentro de estruturas como mídia, universidade, produção cultural em geral, que é bastante ainda dominada por esse tipo de discurso e tal, e que, no final das contas, na universidade, você, por exemplo, dizer que não pode trabalhar com o Nelson Rodrigues, porque ele era isso, e dizer que o Shakespeare também tampouco era preconceituoso. Mas, na realidade, a verdade é que o politicamente correto me dá sono. Eu acho ele... Mas eu acho ele uma coisa muito séria. Séria no sentido que ele continua ativo no mundo da produção cultural, né? Das universidades. Continua muito forte. Pode perder carreira, você pode perder amigos, convites para jantar, como eu costumo dizer, né? E aí eu, em alguns trechos do Guia Politicamente Correto da Filosofia, eu trato de temas que têm a ver com relação homem-mulher, sexo e coisas assim. Vespeiro, né? E muitas vezes também na coluna eu discuto esse assunto. E eu recebia e-mails, principalmente de leitoras, perguntando por que eu não dedicava um guia politicamente incorreto ao sexo, né?
por que eu não escrevia um livro que falasse sobre relação entre homem e mulher a partir do ponto de vista de um heteronormativo, a partir do ponto de vista de um heterossexual que gosta de falar de mulher. E aí essa ideia ficou girando na minha cabeça, a gente tinha dúvida, será que vale, será que não vale? E daí nasceu o outro guia que eu escrevi, que foi o Guia Politicamente Correto do Sexo, né? Em que eu foco em temas que tem a ver com o relacionamento entre uma mulher, onde eu discuto coisas como a tese de que o politicamente correto está produzindo uma classe de homens frouxinhos, né? Que inclusive alguns vestem saia para dizer que são sensíveis, e que na realidade querem fazer um manifesto, fizeram um manifesto para dizer que o homem tem direito de ter medo, né? O homem sempre teve um problema para lidar com a coragem que lhe é cobrada, e então eu dizia que na verdade o que esses caras querem é o direito de jogar a namorada na frente do ladrão e que ninguém aponte o dedo para eles dizendo que ele é covarde. Na realidade ele só está exercendo o seu direito de ter medo. Então eu acho que o politicamente correto é isso, ele é na realidade uma tentativa de você criar uma grande mentira, um grande discurso falso, para que a gente não toque em temas que são difíceis para nós, e nesse sentido, o politicamente incorreto, certo? Eu acho, fazendo uma metáfora junguiana aqui um pouco barateada, eu acho que o politicamente incorreto, ele acaba sendo uma espécie de sombra que vai sendo produzido, certo? E como se fosse um pouco o lado do Hades, né? O protetor lá, o cuidador do underworld lá. E o politicamente incorreto acaba sendo isso, um discurso a partir da sombra de uma cultura como a nossa, que é uma cultura muitas vezes dominada por essa tentativa de todo mundo ser do bem, todo mundo ser dócil, essa busca de não haver contradições, a ideia que o mundo pode ser bom. E eu, quando escrevi o Guia Politicamente Correto da Filosofia, eu via de um outro livro que se chamava Contra o Mundo Melhor, né? Onde eu já desenvolvia esse mal-estar que eu tenho, como eu digo nos livros, em ambos os livros eu discuto isso de forma diferente, quer dizer, como eu desconfio de pessoas boas, como eu desconfio de pessoas que não têm ciúme, como eu desconfio de pessoas que juram que se separaram e por momento nenhum tiveram algum tipo de angústia, de dúvida, se foi o outro que quis te largar, né? Porque se foi você está tranquilo, mas, né? Assim, mas se foi ela ou ele que quis te largar e que você acha tudo sempre lindo, maravilhoso, né? Que você compreende muito bem, né? Coisas como, se a minha mulher um dia for num congresso e encontrar um cara legal, eu vou dizer para ela, não, passe a noite com ela, meu amor, passe a noite com ele, meu amor, porque vai ser ótimo, você precisa se experimentar. E aí eu vejo como o politicamente correto, além de tudo, ele é burro em termos de condição humana, mas isso não tenho a certeza, porque um homem isso é mais o tema do Guia do Sexo, mas assim, o homem que fala para uma mulher, vá, se divirta, meu amor, eu acho lindo, ele é tão burro que não sabe que ela vê que ele está rifando ela, e que na realidade uma das melhores formas de você perder a mulher é você estimulá-la a sair por aí transando com todo mundo, porque você acha que é lindo e maravilhoso. É isso. A gente vê algumas pessoas, na verdade, vocês são exemplos, que se dizem, né, politicamente incorretos. Mas por que não existe pessoas que se consideram politicamente corretas? Ou que não se dizem abertamente isso? Então, eu lembro de uma entrevista de um artista há pouco tempo, num veículo bastante importante aqui no Brasil, em que ele usava a frase assim, eu acho que o politicamente correto é lindo. Né? E eu acho que é muito bom que tenha surgido, ele falava isso na entrevista dele, não é exatamente eu sou politicamente correto explicitamente, mas é uma forma de dizer que o politicamente correto, então ele acha aquilo bonito comportamento. Agora eu acho o seguinte, Joel, na verdade é verdade que eu não lembro de cabeça ninguém no meu convívio cotidiano, na universidade, por exemplo, ou mesmo na mídia, que diga eu sou politicamente correto, né? Normalmente a frase surge, às vezes até com uma certa imprecisão de conceito,
não entendendo que o politicamente correto é uma forma de controle da língua, do gesto, do pensamento, a partir de pressupostos ideológicos herdados de uma certa esquerda americana de campus, de universidade, né? Que na realidade é uma esquerda que, se Stalin ou Marx visse, eles tinham arrepios, né? Quer dizer, Marx e Stalin são os caras mais politicamente incorretos que você pode imaginar, né? Então, se eles vissem no que deu à esquerda, eles morreriam de novo, né? Porque aquela esquerda clássica, ela queria explodir o mundo, né? Você lê aqueles nihilistas russos, né? E hoje a esquerda, ela quer que essa esquerda hoje, ela quer que todo mundo ache você lindo, maravilhoso, né? Que batam palma porque você sente, porque você fala. Então eu acho que você não tem muita gente que fala que é politicamente correto, porque no fundo tem uma certa vergonha, né? Tem uma certa vergonha, porque você dizer, não, eu sou politicamente correto, no fundo é quase como se você dissesse assim, olha, eu sou broxa. Sabe? Eu não sou capaz de ter nenhuma angústia e tal. Então, por isso eu acredito que o politicamente incorreto, ele acaba ficando parecendo, sei lá, com Game of Thrones. Entendeu? Uma coisa meio assim, que você vai e enfrenta e tal. Só fazer uma parte sobre isso. Acho que na verdade as pessoas têm vergonha de falar que são politicamente corretas, porque no sentido da expressão tem uma perseguição, né? Ela não quer ser uma perseguidora. O Nozick, né, aquele filósofo americano, ele no Anarquia, Estado e Utopia, ele faz uma brincadeira num parágrafo que é sobre a sociologia normativa. Ele fala que muito mais interessante que a sociologia, que descobre quais as causas dos problemas, é a sociologia normativa, que é quais as causas os problemas deveriam ter. A gente, todo mundo aqui é viciado por isso, né? Existe um problema social, uma tragédia, um estupro coletivo, a gente pega as nossas causas preferidas para explicar esse problema, né? Todo mundo faz isso, a esquerda faz isso, a direita faz, acho que nesse caso do terrorismo, da boate de Orlando, muita gente ficou falando que era terrorismo o problema. Eu não achei que o cara era um terrorista, não me pareceu esse o problema. Mas por que a esquerda faz mais que a direita? Por que a esquerda ela se agarra mais às explicações do que a direita? Talvez porque ela queira mais solucionar o mundo, né? Ela está com mais vontade de empunhar uma solução, né? Isso é difícil porque, por exemplo, na seguinte frase, A causa B. Isso é uma frase fria, certo? Ninguém aqui acharia alguma polêmica em A causa B. E se eu de repente falar, olha, não sei se A causa B, estou em dúvidas que A causa B, isso também parece bem científico, certo? Eu só estou racionalmente tentando saber se essa é a verdadeira causa. Talvez A esteja junto com B, né, aconteça ao mesmo tempo, mas não seja a causa um do outro, talvez B cause A. Mas agora imagine que A é cultura de estupro e B é estupro. E de repente você fala, olha, eu não acho que existe cultura de estupro ou que ela causa estupros. De repente as pessoas ficam furiosas porque você falou que A não causa B, né? E você fica... Muitos jornalistas, muita gente se retrai em falar, acho que é assim que nasce o politicamente correto, né? A pessoa ela se retrai em falar, em desconfiar de que A causa B, e os jornalistas logo compram, né? É verdade, não dá para a gente questionar que A causa B, e você vira um polêmico se você questionar essa simples sentença, né? Então acho que a carga de intolerância que está na palavra politicamente correto que faz tanta gente repudiar, né, ou não se chamar de politicamente correto. Eu acho que na sua fala aqui, né, do Pondé, a gente ressaltou um pouco um aspecto político da coisa, né? Como politicamente correto, como o Pondé disse, está ligado também a grupos de poder que vão implantar um certo projeto de poder na sociedade, nas universidades e na própria política. Então eu passo agora a palavra justamente para o Paulo, que escreveu o Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes. E como é que se dá isso, Paulo? Explica um pouco qual que é a relação e como é que é uma leitura politicamente incorreta dos presidentes do Brasil, ou da política brasileira. Obrigado, João. Em primeiro lugar, boa noite a todos e obrigado pela presença, né, na segunda-feira, um dia que as pessoas não querem sair da cama, que dirá de casa. E também
provavelmente muitos estão talvez com ressaca de que ontem terminou o último episódio do Game of Thrones, né? Eu com certeza eu estou com ressaca. Agora, só daqui a um ano, enfim. Eu queria complementar essa coisa que o Pondé e o Bruno estavam dizendo com relação às coisas não serem chamadas pelos seus próprios nomes, né, quando se trata de politicamente correto. Na verdade, as pessoas que praticam esse tipo de doutrina, né, politicamente correto e outras, eles não chamam nada pelo próprio nome, eles não se, por exemplo, eu não me consigo, por exemplo, o stalinista diga eu sou stalinista, eles se dizem eu sou tipo defensor do povo, eu sou, mas eu sou stalinista, eu sou político, isso não me consta realmente, as pessoas não chamam as coisas pelos nomes delas. Me parece que existe na esquerda que pratica, né, esse tipo de coisa, uma profunda esquizofrenia, né? Eles criam conceitos, ideias e são capazes de morrer por esses conceitos e por essas ideias que não tem nenhuma relação com a realidade, né? Então existem vários exemplos. Então, por exemplo, dívida histórica, né? Ou seja, todo indivíduo branco teria, segundo esse dogma, essa doutrina, uma dívida automática, ao nascer, teria uma dívida para com quem é negro, né? Nós aqui todos estaríamos, né, endividados até os cabelos, né? Assim, e principalmente o Leandro, né? Mais que todo mundo. Então, assim, então é uma coisa assim, não existe tal coisa, não existe dívida histórica. Ai, mas tanta gente prega isso e pratica, e tenta praticar, e tenta implementar isso como lei, né? Não existe dívida histórica. Outra coisa, assim, que é uma coisa, até que até saiu, assim, do vocabulário da esquerda e já se transformou em parte do vocabulário de vários economistas de todas as tendências, que é, por exemplo, distribuição de renda. A distribuição de renda pressupõe, assim, uma renda que existe em algum lugar imaginário. É um X, né? Então tem X, essa renda é X. Essa renda tem que ser distribuída, digamos, entre 5.000 pessoas de uma comunidade, né? Então é X sobre 5.000, X 5.000 avos, né? E cada um tem que receber essa quantidade exata, e quem receber mais, ou seja, quem ganha mais, é porque está roubando de alguém que ganha menos, né? Essa é que é a ideia de distribuição de renda. Não existe distribuição de renda, existe produção de riqueza, né? Distribuição de renda pressupõe uma coisa inexistente, fora do contexto prático, totalmente, né? E, no entanto, muitas pessoas falam em distribuição de renda. A mais recente dessas invenções, dessas esquizofrenias, dessa coisa esquizofrênica é, como o Pondé mencionou até, a cultura do estupro. Cara, cultura do estupro. Inclusive, gente bem intencionada fala, tá compartilhando no Facebook, eu sou contra a cultura do estupro. E gente assim que nem é de esquerda e tudo, mas eles querem manifestar a sua revolta, né, com relação àquele estupro lá que ocorreu no Rio de Janeiro, em particular, e a violência contra a mulher de um modo geral. Então é a forma deles serem solidários e tal, mas a verdade é que não existe cultura de estupro, porque ela pressupõe o quê? Se uma mulher é estuprada, se um fascínio vai lá e comete uma violência contra uma mulher, a culpa não é dele. A culpa é de todos os homens, porque existe uma cultura do estupro. Então todo homem é culpado, não o estuprador. Tadinho, ele é vítima do sistema. Entendeu? Então, assim, cultura, não existe cultura do estupro, não existe dívida histórica, essas coisas não existem, a não ser na imaginação doentia da esquerda, enfim, de algumas pessoas que querem, como o Pondé colocou, adotar um projeto de poder, porque eu não vejo como politicamente correto poderia ser melhor descrito, senão como um dos maiores assaltos à liberdade de expressão que nós temos ultimamente, né?
Respondendo a pergunta do Joel, eu quis, a minha modesta contribuição aqui na coleção, né, essa série Guia Politicamente dos Guias, né, foi trazer o foco do politicamente incorreto, que é precisamente uma oposição ao politicamente